Ai, ai, senhores e senhoras, olá dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Dinâmico. Todos os dias falamos do Esporte Clube Vitória e nesse vídeo falaremos a respeito do jogo entre Vitória e Universidade Católica do Equador. O jogo acontece nesta quarta-feira, 9h30 da noite, lá no Equador, na altitude. Eu tô curioso pra ver o Vitória jogando na altitude, meu irmão, meu Deus. Socorro, meu pai! Mas é isso aí, né? É um jogo que vai acontecer no Estádio Olímpico Atahualpa. Eu tô inventando o tema aqui. Lá em Quito. Tem capacidade para 35.258 torcedores. E é isso aí. O jogo é 9h30 daqui do Brasil, tá? Bom, trazendo à tona para você a questão de time, relacionados, etc. Mas vou pedir só antes para você deixar o like. 2.000 likes é a meta desse vídeo. 2.000 likes é a meta desse vídeo. Então não esquece de curtir não. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui o quadradinho vermelho, ao lado da ITS ali, ó. Você aperta nele, depois aperta em inscrever-se. Venha junto com a gente. Falamos do Vitória todos os dias. Você vai, tá perdendo, vou seguir zorra nenhuma, vou me inscrever zorra nenhuma. Pra quê, velho? Só, meu irmão, vivemos má fase, boa fase, má fase, boa fase. E Vitória continua aí. Vitória continua aí. Você vai deixar de ser Vitória por causa da má fase? Então venha com a gente, se você quiser, obviamente. Tá aí a lista de relacionados, nosso querido Gabriel Galindo, o GG da narração, trouxe pra gente, fez a apuração. Goleiros Alexandre Finterman, Davi e Lucas Arcanjo. Os zagueiros Edu, Cauã, Lucas Alter e Zé Marcos. Os laterais Claudinho e Jamerson. Os volantes Baralhas, PP, Hiller e Ronald. Os meias Mateuzinho e Wellington Rato. E os atacantes Carlinhos, Carlos Eduardo, Eric, Fabre, Felipe Cardoso, Mosquito, Janderson, Léo Pereira, Lucas Braga e Osvaldo. Haja atacante, irmão. Haja atacante, irmão. Meu Deus. Pra depois, bora focar no jogo. Vamos focar no jogo. Inclusive eu quero falar sobre isso no final do vídeo. Primeiro foco no jogo, tá? Vamos lá. Relacionados, já citei pra vocês os retornos dos jogadores Fabre e PP. O Fabre volta de lesão. PP estava suspenso no Brasileirão e volta aí na partida contra a Universidade agora. E os desfalques, Hugo Cáceres, William Oliveira e Renato Kaiser. Ah, rapaz, o Hugo tá recuperado na zona panturrilha, já está perto de ficar à disposição, né? O Raul Cáceres, eu queria até, não sei se o Vitória vai responder, né? Mas eu queria saber se o Cáceres teve uma lesão recidiva, que é a mesma lesão de novo, tipo magoou a lesão, né? Chama de recidiva, vai precisar ficar mais tempo afastado. Eu queria até saber isso, se ele teve uma lesão recidiva, porque já era para ele ter voltado, né? Mas nem na transição tá. O William Oliveira, o jogador, está também perto de retornar. E aí entra o caso do Kaiser, gente. O Arena Rubro-Negra, o site Arena Rubro-Negra, divulgou que o jogador não foi inscrito para a Sul-Americana, para essa primeira fase aí da Sul-Americana. Ele, infelizmente, né, não vai poder jogar. Eu acho que ele nem jogaria se ele fosse inscrito. Ele iria ficar em Salvador. Não iria viajar, porque ele não tá 100% mesmo, o próprio jogador falou, mas o Arena divulgou isso. Eu assim, ó, com toda sinceridade, né? Quando ele veio pra cá, que fechou, que a gente tem que confirmar a situação, me passaram que dava tempo do jogador ser inscrito. E eu fiquei ainda assim na dúvida. Só que aí o Carpini, na coletiva que antecedeu o jogo do Cerro Largo, depois do Vasco, falou que o jogador ficaria em Salvador, que não iria pro jogo, que o foco era contra o Corinthians, etc e tal, né? Não deu, não falando que ele não foi inscrito, nem que ele foi inscrito, mas que ele ficaria em Salvador. Assim falou o Carpini. Só que aí o Arena Rubro-Negra falou e, inclusive, eu tentei certificar sobre isso e realmente o Kaiser não foi inscrito, não, para a fase de grupos. Quando avançar, pode ser inscrito o atleta que veste a 79 do Vitória e jogar, portanto, aí, se o Vitória passar, né? Mas aí é papo pra outra história. Bora focar no jogo contra a Universidade Católica. Só quero chamar de Cerro Largo. No meu cérebro só vem Cerro Largo. Olha só, o provável time, não é o time oficial, né? O provável time que a gente pôs, que pode ter alteração, tem Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Alter, Zé Marcos e Jamerson, Ricardo Hiller, Ronald e Mateuzinho, Osvaldo, Mosquito e Janderson. Bom, se você me perguntar se esse é o time que eu iria, não é o time que eu iria, é o time que eu acredito que o Carpini vai escalar.
Ele pode, por exemplo, assim, tomara que a única coisa que ele não faça é botar Baralhas de novo em lateral direito, né? Mas ele pode, por exemplo, assim, botar o Baralhas de titular, que eu acho difícil. Botar o próprio Lucas Braga como titular de novo contra a Universidade, que ele fez aqui em Salvador, por causa de uma questão física e somente, né? Física e não deixar o time com a estatura mais baixa, né? Carlinhos, por exemplo, no lugar do Janderson, é uma possibilidade, não duvidaria, mas é um time provável que a gente põe, obviamente, trazendo à tona para vocês que não é o time oficial, tá? E a questão da arbitragem, arbitragem venezuelana, hein? Yender Herrera, da Venezuela, será assistido por Túlio Moreno, pelo Erizon Nieto, né? O trio é da Venezuela. O quarto árbitro é o Jefferson Miranda e o Yorman Delgado, da Venezuela, também é o árbitro de vida. Então, todos os venezuelanos aí, toda a arbitragem para a Universidade Católica do Equador e Vitória é venezuelana. Inclusive, no dia 28 de maio, né? Aniversário do meu caçula, meu irmão caçula, o Andrezinho Rubala. Alô, Ruba! Ele assiste aqui, às vezes, os nossos vídeos. Ele disse que gosta de ver as reações dos gols, né? É uma onda, né? É uma viagem da zorra. Mas beleza, vamos lá. Prosseguindo aqui, falando sobre a tabela de classificação, gente. Só vou pedir para você se inscrever no canal, para deixar o like também. 2.000 likes é a meta, então deixa a curtida, se inscreva no canal e comente aí o que você achou do time provável. É bacana também a gente falar sobre isso. Olha, o primeiro colocado da Universidade Católica, que não tá nem aí pro resultado, porque ele já avançou direto para a próxima fase. Então, assim, pro Vitória vale o playoff, que é enfrentar o terceiro colocado, algum terceiro colocado da Libertadores. Já está pré-definido o adversário do Vitória, se passar em segundo. Só que para isso a gente tem que saber em que segundo colocado estaremos, ou seja, se formos o melhor segundo colocado, o pior, o terceiro pior, o quarto pior, enfim. Vai ter uma colocação de segundos colocados da Sul-Americana e uma colocação de terceiros colocados da Libertadores. Então, na quinta-feira saberemos, se o Vitória ficar em segundo, saberemos quem o Vitória vai enfrentar na Liberta, né? Só quinta-feira. Mas antes, o Vitória só depende dele. E para alguns isso é um problema. Para mim não é não. Particularmente, se tiver de ser, será. Se o Vitória ganhar, avançou, ninguém passa. Esquece. Se o Vitória empatar, o Defensa e Justiça não pode, por exemplo assim, vamos supor, o Defensa e Justiça 2-0 no Cerro Largo, beleza? Ok. Aí, o Vitória empatou por 0-0, um exemplo. O Vitória vai a 7 pontos, Defensa também. Só que aí o saldo de gols zerado do Vitória, o Defensa zeraria também, porém o Defensa tem 3 gols feitos e o Vitória tem 3 gols feitos, que é o segundo critério. Não é vitória, nem ainda que fosse, teria uma só. Engraçado que não é vitória, o critério de desempate, mas tudo bem. Saldo de gols primeiro, depois gols feitos. Aí, o Defensa passaria. O Vitória tem que se empatar com gols e torcer para o Defensa não fazer mais de 2 gols, ou seja, se o Vitória empatar e o Defensa der 3-0 no Cerro Largo, passa o Defensa. Sacou? Então, pega a visão aí sobre isso, né? É importante destacar. Tem que ganhar o jogo, irmão. Eu sei que a gente não enxerga, né, assim, uma facilidade pra ganhar, tá na altitude contra o Universidade, mas futebol é jogado, viu, gente? Gente, futebol é jogado, gente. Eu não duvido, não. Ó, tudo do Vitória improvável hoje tornou-se provável. Então, eu não duvido do Vitória ganhar o Universidade Católica lá, não. Você acha isso probabilidade, razão? Claro que não, né? É uma questão de trazer à tona que não é impossível, visto tudo que nós estamos vivenciando do Vitória ultimamente. Vitória não joga nada e na minha cabeça, assim, se for falar numa questão mais palpável, Universidade Católica, amplo favorito para o jogo. Mas volto a dizer, futebol é jogado. Aí, assim, uma derrota do Vitória, Deus livre e guarde. Se o Vitória perder o jogo, tem que perder pelo menos por um gol de diferença. Ficaria com -1. E o Defensa e Justiça dá 1-0 só. Porque aí é que entra o detalhe, gente. O detalhe do saldo de gols. Porque confunde um pouco, né? Mas o detalhe do saldo de gols. Lembre-se disso. O saldo de gols é o primeiro critério de desempate. Gols feitos é o segundo. Então, hoje o Vitória tem 0 de saldo, o Defensa tem -2. Vitória tem 3 gols feitos e o Defensa também tem 3 gols feitos. Ou seja,
Vitória tem que fazer gol, irmão. Vitória tem que fazer gol. Empatando ou perdendo, se for o caso, né, das piores hipóteses, tem que fazer gol. E o Defensa e Justiça, obviamente, fazer o menos possível de gol, né? Se ganhar por 1-0, se for para ganhar a Defensa, espero o Vitória empatar o jogo, viu? E ganhe só por 1-0. Brincadeiras à parte, que o Vitória faça parte dele, né? Para avançar. Tem gente que nem quer que o Vitória avance, não sei se você é desses, mas tem gente que nem quer que o Vitória avance para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Aliás, deixe sua opinião sobre isso aí, né? É importante a gente saber sua opinião com relação a essa circunstância. Pois é isso, rapaziada. Essa aí é nosso destaque, né, do jogo contra a Universidade Católica. Independentemente da minha opinião com relação à saída do treinador para mudar o Vitória a médio e longo prazo, se ele está aí, que continue, que dê a volta por cima. Poxa, conseguiu dar a volta por cima, massa, maravilhoso. Eu vou dar uma pausa nessa questão de treinador até o fim do jogo e espero que Vitória vença o jogo para que o ambiente melhore. Vai pegar o Corinthians e depois o Cruzeiro. Cara, se ele der a volta por cima, não tem um problema, né? E eu perceber nitidamente que ele conseguiu e foi um cara que fez o que eu não enxergo ele fazendo, que é recuperar individualmente cada um e coletivamente, por consequência, eu não tenho orgulho nenhum, irmão, em mudar de opinião. Sabe o que eu quero? O mesmo que você, é o bem do Vitória. E querer o bem do Vitória, infelizmente, às vezes, requer que a gente não tenha jogadores como alguns que a gente já citou diversas vezes aqui no Vitória. Requer que às vezes a gente pense na mudança do comando técnico. Requer que às vezes a gente queira um novo diretor de futebol, mais tarimbado, conheça mais a Série A, tenha mais tempo de trabalho, sabe? E às vezes é isso. Eu não quero o mal de ninguém especificamente, eu não tenho problema pessoal com ninguém. E ainda que eu tenha, eu não misturo as coisas. Nunca misturei, graças a Deus. Eu sei diferenciar. Mas hoje não tenho problema pessoal com ninguém. Então não tem porquê, né, pegar no pé de ninguém, alguém pegar em meu pé. Não. É única e exclusivamente a minha opinião, o meu sentimento, que eu externo para vocês que aguardam para ver o que eu tenho a dizer. Seja de informação ou de opinião. Tem gente que aguarda. Os fiéis, né, aqui do canal, que moram fora do estado ou moram fora do país, como Arthur Fernandes, Ramon Viveiros, Bernardo Ferreira, Marcelo Oliveira e tantos outros mais, que às vezes até discordam do que eu digo. E é massa isso. E a vida segue. Cada um tem sua opinião e eu tenho personalidade para ter uma opinião, às vezes, que a maioria não tem. Tem que ter. Não pode ser levado pela torcida, pelo que a maioria quer e que a maioria... Não. Eu tenho minha opinião, eu tenho base no que eu tô falando, só que nesse jogo em específico, eu vou esquecer isso no pré-jogo, durante o jogo, e posso voltar a falar, e obviamente iremos voltar a falar, no pós-jogo, né? Vitória ganhando, empatando ou perdendo, passando ou não, a gente tá aqui para debater sobre tudo do Vitória, beleza? Abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, rapaziada, e esse aqui é o nosso vídeo no oferecimento da betnacional.com, a bet dos brasileiros. Se cadastre na Bet Nacional com código dinâmico, tudo maiúsculo, e faça as suas apostas. betnacional.com, a bet dos brasileiros, tá aí o link na descrição, tá? E também o QR Code. Jogue com responsabilidade, o jogo é para maiores de 18 anos. Também falamos no oferecimento da Clínica Santa Clara. Alô, Adelaide! Um abraço, Alessandro Lobo, pessoal de Brumado. Clínica Santa Clara, gente, é para você que quer algo relacionado à saúde ocupacional, né? É social, então você tem que procurar quem é especialista. Quem é o número 1? Clínica Santa Clara. Tá aí na tela, ó, o WhatsApp e também o Instagram, abraçando os amigos da Clínica Santa Clara, beleza? Pois é isso, esse é o vídeo. E que o Vitória vença, 1-0, magro, pá, 3 pontos. Ah, Dinâmico, eu não quero que passe não, de boa, fique tranquilo, eu quero. Eu sou doido. Abraço.